aqui aparece que estamos ao vivo. Vamos colocar a musiquinha para dar aquele clima que a gente dá toda semana. Se gritar, pega ladrão. Não fica o meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica musiquinha tema escolhida a dedo. Porque hoje eu vou ler para você Virginia Woolf. É um conto longo que eu dei uma resumida, que a gente não vai perder muita coisa não. O nome do nosso conto é Esta é a Câmara dos Comuns. Como é chamado uma espécie, o parlamento inglês. A Virginia Woolf dispensa qualquer apresentação, não é mesmo? Eu sei que você deve conhecer e lembrar dela por um discurso menos linear, mas no caso deste livro, Cenas Londrinas, esses contos são bem lineares e bem fáceis de acompanhar. Ela vai descrever um pouquinho do parlamento inglês e você vai ver comigo que, apesar de ser no século passado, o parlamento inglês é muito parecido com o da gente. Então vai ajudar também a gente perder esse complexo de vira-lata, achando que só aqui tem gente assim, tão estranha lá. Esta é a Câmara dos Comuns. Virginia Woolf. Aguarde. Do lado de fora da Câmara dos Comuns ficam as estátuas dos grandes estadistas. Negras e lisas, brilhantes como leões marinhos recém-saídos da água. E no interior das câmaras do parlamento, naqueles salões ventosos e ressoantes, onde há sempre gente passando e tornando a passar, pegando cartões verdes de policiais, fazendo perguntas, olhando fixamente, abordando membros, fazendo perguntas, olhando fixamente, deslocando-se em conjunto nos calcanhares das professoras de escola, concordando com a cabeça e rindo, e levando mensagens e apressando-se através de portas giratórias, com papéis e pastas de documentos, e todos os outros emblemas de negócios e urgência. Aqui também há estátuas, Gladstones, Granville, Lord John Russell. Estátuas brancas a contemplar com olhos vazios as velhas cenas de agitação e alvoroço nas quais, há não muito tempo, desempenhavam seus papéis. Não há nada venerável ou desgastado, ou musical, ou cerimonioso no local. Uma voz áspera berrando, o presidente da Câmara, trombeteia o ressoar dos pés de uma procissão democrática, comum, cuja única pompa é fornecida pelo bastão, peruca e vestes do presidente, e as insígnias douradas dos auxiliares que servem a casa. A voz berra de novo, tirem os chapéus, estranhos, ante a qual muitos feltros maltratados são retirados com um floreio obediente e os auxiliares se curvam profundamente. Isso é tudo. Entretanto, a voz que berra, as vestes negras, o ressoar dos pés na pedra, o bastão e os maltratados chapéus de feltro, de algum modo, melhor do que o escarlate e as trombetas, sugerem que os representantes da Câmara estão assumindo seus lugares em sua própria casa para prosseguir com o negócio de governar o país. Por mais vaga que nossa história possa parecer, de algum modo sentimos que nós, as pessoas comuns, conquistamos esse direito há séculos e o temos mantido há séculos, e o bastão é o nosso bastão, e o presidente é o nosso presidente,
E não precisamos de trombeteiros de ouro e de escarlate para anunciar ou conduzir nosso representante em nossa própria casa dos comuns. Tive o cuidado de diminuir um pouco, retirei algumas partes, mas o conto não se perde. Vamos seguir. Deve-se lembrar severamente, mas essa é a Câmara dos Comuns. Aqui os destinos do mundo são traçados. Aqui Gladstone lutou, e Palmerston e Disraeli. É por esses homens que somos governados. Obedecemos suas ordens a cada dia do ano. Nossas bolsas estão à mercê deles. Decidem quão rapidamente vamos dirigir nossos carros no Hyde Park e também se vamos ter paz ou guerra. Mas temos que lembrar tudo isso a nós mesmos, pois olhando para eles, vemos que não diferem muito de outras pessoas. O padrão no trajar talvez seja bem elevado. Nossos olhos recaem sobre algumas das cartolas mais envernizadas da Inglaterra. Uma magnífica abotoadura escarlate fulgura aqui e ali. Todos foram bem alimentados e receberam uma boa educação, sem dúvida. Mas, com suas conversas e risos, seus espíritos animados, impaciência e irreverência, não são nem um tiquinho mais judiciosos, ou mais dignos, ou de aparência mais respeitável do que qualquer outra assembleia de cidadãos reunida para debater negócios da paróquia ou premiar um boi gordo. É verdade. Após um tempo, contudo, suspeita-se de uma curiosa diferença. Sentimos que a Câmara é um corpo com uma certa personalidade. Vem existindo há muito tempo, tem suas próprias leis e indisciplinas. É irreverente de um modo só seu. E assim, presumivelmente, reverente também a seu próprio modo. De alguma forma tem um código próprio. As pessoas que ignoram esse código serão impiedosamente punidas. As que aquecem a ele serão facilmente perdoadas. Mas aquilo que é castigo e aquilo que é perdoado, só os detentores do segredo da Câmara pode dizer. Só temos certeza de que há um segredo ali. Empoleirados no alto como estamos, sob a autoridade de um funcionário que segue a informalidade prevalecente, cruzando as pernas e rabiscando sobre o joelho algumas notas. Pressentimos que seria facílimo dizer a coisa errada, seja com a leviandade errada ou com a seriedade errada. E que nenhuma certeza de virtude, gênio ou valor pode ali estar certo do sucesso, se algo mais, uma qualidade indefinível, é omitido. Mas nos perguntamos, lembrando de parlamento, de que modo algum desses competentes e paramentados cavaleiros irão se transformar em estátuas. Corto mais uma partinha, porque o conto é longo, depois você vai conseguir esse livro e vai ler. Olha só, durante esse tempo todo, o fogo de perguntas e resposta crepitou e estalou incessantemente. Depois, finalmente parou. Houve tempo em que o secretário das Relações Exteriores manipulava fatos. Brincava com eles.
elaborava-os, usava todos os recursos da retórica e da eloquência para fazê-los parecer como decidira que pareceriam ao povo. Obrigado a aceitar sua vontade, não era um homem eficiente, comum e trabalhador, dono de um pequeno carro, uma casa de campo e uma grande ânsia por uma tarde livre para jogar golfe com seus filhos e filhas num parque. Outrora, o ministro vestia-se para combinar com seu papel. Fulminações, perorações sacudiam o ar. Homens eram persuadidos, manipulados, manobrados. Pitt trovejava, Burke era sublime. A individualidade tinha permissão para desdobrar-se. Agora, nenhum ser humano isolado pode suportar a pressão das relações humanas. Estas passam como uma onda sobre ele, obliterando-os, deixando-no comum, anônimo, meramente o instrumento deles. A condução dos negócios públicos passou das mãos de indivíduos para as mãos de comissões. Mesmo as comissões só podem guiá-los, acelerá-los e varrê-los para outras comissões. As complexidades e elegâncias da personalidade são armadilhas que atravancam o negócio. A necessidade suprema é despachar. 1000 navios ancoram nas docas a cada semana. Quantos milhares de questões não chegam diariamente para serem decididos na Câmara dos Comuns? Portanto, se estátuas vão ser erigidas, elas se tornarão cada vez mais monolíticas, comuns e indistintas. Não mais registrarão os colarinhos de Gladstone, o cacho de Deasy e o tufo de cabelo de Palmerston. Elas serão como plintos de granito colocados no alto das charnecas para assinalar as batalhas. Os dias de poder pessoal de homens isolados terminaram. Espirituosamente, inventiva, paixão não são mais requisitadas. MacDonald não se dirige a pequenas orelhas separadas de sua audiência na Câmara dos Comuns, e sim a homens e mulheres em fábricas, em lojas, em fazendas, nos campos abertos do sul da África, em aldeias indianas. Ele está falando para todos e não somente para os que aqui estão. Daí a claridade, a gravidade, a banal impessoalidade de sua declaração. Mas se os dias de pequena estátua solitária terminaram, por que a era da arquitetura não deveria raiar? Essa pergunta surge espontaneamente enquanto deixamos a Câmara dos Comuns. Ergue uma imensa dignidade enquanto saímos. Homenzinhos e mulherzinhas se deslocam silenciosamente pelo piso. Eles apresentam-se desimportantes, talvez deploráveis, mas também veneráveis, e belos sob a curva da vasta cúpula, sob a perspectiva das enormes colunas. O indivíduo preferiria talvez ser um pequeno animal anônimo numa vasta catedral. Reconstruamos o mundo, então, como um salão esplêndido. Vamos desistir de fazer estátuas e inscrever nelas virtudes impossíveis. Vejamos se a democracia que enche os recintos não pode superar a aristocracia que esculpiu as estátuas. Mas existem ainda inúmeros policiais. Um gigante de azul permanece em pé ante
a porta para que não pressionemos com excessiva rapidez nossa democracia. Entrada aos sábados somente das 10 às 12 horas. É o tipo de aviso que detém nosso progresso sonhador. E não devemos admitir numa nítida tendência em nossa mente, corrupta, encharcada pelo hábito, para parar e pensar. Ali esteve o rei Charles, quando o sentenciaram à morte. Ali, o conde de Essex, e Guy Fawkes, e Sir Thomas More. Parece que a mente gosta de se empolerar em seu voo pelo espaço vazio, sobre um nariz notável, sobre uma mão trêmula. Adora o olho lampejante, a sobrancelha arqueada, o ser humano anormal, o particular, o esplêndido. Portanto, esperemos que a democracia venha, mas somente daqui a um século, quando estivermos debaixo da terra, ou que por algum estupendo lance genial se combinem o vasto recinto e o ser humano pequeno, particular e individual. A nossa democracia está em risco. Leia Virginia Woolf, leia o conto completo. E agora eu deixo vocês a escritora, a atriz, a mulher maravilhosa que é a Yara Camilo, que abre o seu Facebook para ler um conto do seu livro, Assim Dizer, editora Patois. Muito obrigado pela audiência. Eu estava muito trêmula, porque esse país está pegando fogo e o nosso parlamento virou um cabaré e eu não estou me aguentando.